Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos de leitura e produtividade. Antes de começar o episódio, curte, compartilha, dependendo aí da plataforma que você estiver ouvindo, se inscreve, segue, dá pirueta para trás, faz alguma coisa aí para me ajudar se você puder. E clica no link da descrição, porque sempre no link da descrição tem algum artigo que é pensado para te ajudar, para te dar uma leitura complementar, tá bom? Então, se você puder, né, complementar esse podcast lendo o nosso artigo, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Hoje vamos falar sobre esse tema aí que você viu no título. Eu não sei bem qual título eu vou botar, mas basicamente, né, falar sobre o porquê das pessoas em geral, né, especialmente os adolescentes, idolatrarem pessoas más, exemplos maus, exemplos de pessoas ruins como como uma espécie de meta, de objetivo, né? A gente vê isso em diversas séries e diversos filmes e esse tipo de coisa. E eu posso citar aqui, né, de cabeça, alguns. Posso citar o Tyler, do Clube da Luta. Posso citar o filme Laranja Mecânica, esqueci o nome do principal agora, mas poderia citar também Taxi Driver, né? Poderia citar o filme do Coringa, recente. Poderia citar o Thomas Shelby, do Peaky Blinders, apesar de eu nunca ter visto essa série, mas eu sei que esse estilo de personagem é meio parecido. Podemos citar o Don Corleone, do Poderoso Chefão. Podemos citar o Jordan Belfort, do Lobo de Wall Street, né, interpretado pelo DiCaprio. Podemos citar inúmeros outros, né, alguns aí desses que eu falei são só os mais famosos. Tem aquele também do Onde os Fracos Não Têm Vez, né, o cara que vai matando todo mundo lá. E esses personagens, eles têm uma coisa em comum, né. Alguns deles eles são realmente do mal, digamos assim, mas outros deles têm uma moralidade meio dúbia, meio fazer o certo da forma errada, ou às vezes até são do bem, mas tem ali uma indecisão, né, sobre a sua bondade ou não e tudo mais. E eu já refleti muito sobre isso, né, E eu acho que eu cheguei numa conclusão, né, ou numa chance de explicar isso. Eu cheguei a perguntar isso pro Ítalo Marcílio no curso presencial dele. Eu perguntei, né, isso pra ele quando ele estava explicando um detalhe lá sobre um conceito lá de psicologia. E eu acho que eu agora consigo colocar isso em palavras, né, da forma certa. Basicamente, para você entender esse conceito, eu vou ter que te apresentar ao conceito das 12 camadas da personalidade, tá? Esse é um conceito trazido pelo nosso querido professor Olavo de Carvalho, que é falecido já, né? Faleceu recentemente, mas que deixou muitas contribuições para o pensamento. Acho que ele realmente vai se tornar alguém muito, muito, muito mais famoso ao redor de todo mundo. E o professor Olavo, ele tem uma teoria bem interessante, que são as 12 camadas da personalidade. Essa teoria, né, das 12 camadas, ela é uma teoria, por assim dizer, é uma meta-teoria, né? É uma teoria que junta várias teorias e busca conciliar as teorias anteriores numa árvore só, digamos assim, né? Existe uma apostila de 19 páginas com a explicação, né, dessas 12 camadas por parte do professor Olavo. Ele falou sobre isso em algumas aulas do curso online de filosofia e os alunos dele já expandiram um pouco, né, essa teoria. O Ítalo tem uma aula sobre isso na plataforma dele, o Guerrilha W. Guerrilha Way, o GW, ou Guerrilha Way, né? E ele também fala disso nas lives de psicologia dele que viraram o livro Chapéu do Mago, né? Algumas das lives, né, viraram Chapéu do Mago. E o que essa camada nos diz, né? Por que ela vai ser importante para entender essa tendência que a gente tem, né, de gostar desses heróis meio estranhos, desses anti-heróis, né, desses
vilões até mesmo, e às vezes não gostarmos tanto dos personagens do bem, né? As duas camadas da personalidade basicamente servem para descrever o itinerário de uma pessoa que naturalmente na vida vai amadurecendo. Então a camada 1 seria a mais primordial, que todo mundo recebe, e a camada 12 seria a camada daquela pessoa que realmente chegou ali no ápice da existência humana antes de morrer. Eu não vou ficar falando de todas as 12 camadas, né? Eu vou focar em 3 delas, que são as que têm mais relação com o que eu tô falando aqui, né? Talvez eu fale um pouco ali de uma quarta também, mas o foco vão ser 3 mesmo. Basicamente, vamos citar bem rapidinho, né? A camada 1 seria a nossa condição de nascimento, né? A camada 2 seria a nossa família, as condições familiares, né? A camada 3 seria o nosso desenvolvimento intelectual, né? Quando crianças, que a gente está descobrindo tudo. E as camadas 4, 5 e 6, que são o nosso foco, tá? Cada camada tem um significado para a vida humana, e cada camada tem autores relacionados a essa camada, né? Cada camada tem um autor ou uma escola de pensamento característica, tá bom? A quarta camada, como a gente conhece, ela é a camada da infância, tá? Nessa camada, a gente lembra, né? Já nasceu, já tem nossas condições familiares, já tem definido ali o nosso desenvolvimento intelectual, e naturalmente toda pessoa na Terra, né, digamos assim, a não ser que tenha algum problema cognitivo, né, alguma limitação, consegue chegar à quarta camada, tá bom? Chega ali a quarta camada, que é a camada da criança, camada das crianças. Nessa camada, o objetivo, né, de concluir essa camada... sim. Um detalhe que vale a pena falar. A gente, quando completa uma camada, a gente passa para outra, tá? Então é bom saber disso. Porque não é que a gente complete, digamos assim, mas quando a gente supera aquela determinada coisa, a gente vai para outra camada, tá? Então, na quarta camada, nós, como crianças, nós necessitamos da atenção. Nós necessitamos do carinho, do afeto, né? Do olhar dos nossos pais, dos nossos responsáveis. E aí é que começa o problema. Porque vivemos em uma sociedade dominada por pessoas imaturas, pessoas que não têm amor com os outros, e muitas vezes não recebemos esse amor dos nossos pais da forma correta, tá? Então, é normal que muitas e muitas e muitas pessoas estejam presas na quarta camada. O professor Olavo diz que a maioria da população no Brasil está presa na quarta camada, e eu diria que é isso mesmo. As pessoas são assim, as pessoas sempre querem... mas elas estão olhando pra mim, olha o que eles estão fazendo, ninguém me dá nada, ninguém me valoriza, ninguém não sei lá o que. Então a pessoa na quarta camada, quando adulta, né, é uma pessoa que não conseguiu superar esse desejo por afeto, esse desejo por carinho, esse desejo por atenção, por, digamos assim, ser amado, e não consegue passar então para a quinta camada, tá? A escola, né, de pensamento da quarta camada é a psicanálise, né? Que a psicanálise foi fundada e o maior contribuinte, digamos assim, para essa escola é o Freud, né? E o que o Freud dizia, né? O bebê, ele tem vontade de ter relações sexuais com a mãe e matar o pai. Só que ele não faz isso por causa dos fatores sociais que impedem que ele haja dessa forma. Essa é a teoria do Freud. Não estou falando que seja uma teoria correta ou que eu concorde com isso. Estou falando o que ele está falando. Então ele, com essa teoria, ele inaugura um mundo totalmente infantilizado, totalmente voltado à sexualidade, totalmente voltado
a se sentir amado, cuidado, e não de se doar, não de você, né, amar o outro e cuidar do outro, etc. Então, é muito interessante, né, a gente ter essa visão de que o estado da maioria das pessoas aqui no Brasil, pelo menos, eu diria até que no mundo, não é o estado natural de um adulto, né? Nessa apostila, o professor Olavo diz que caso a pessoa não tenha superado a quarta camada na vida adulta, ela vai precisar de terapia, né? Tanto que eu acho que eu estava preso aí nessa camada, eu fiz terapia, acho que hoje eu saí, e eu vejo muita gente também assim. Então essa coisa de a pessoa tá olhando pra mim, meu Deus, ela deve pensar isso e aquilo, porque ninguém me ama, não me chamaram pra sair. Essa é uma coisa de criança, que você ainda tá pensando muito em si mesmo, né? A quinta camada, aí que o pessoal que tá mais atento vai conseguir captar um pouco o que eu vou falar, né, nesse episódio. A quinta camada é a camada do adolescente. O adolescente, ele tem como objetivo, digamos assim, né, demonstrar uma certa força inútil. Demonstrar que, digamos assim, ele tem alguma influência, ele tem alguma força, ele pode agir de alguma forma no mundo. Tanto que a gente está acostumado a ver os adolescentes agindo dessa forma, né? Ele quer sair, ele quer se rebelar contra os pais, ele quer fazer isso, fazer aquilo e tudo mais. Então, o adolescente, né? Por exemplo, uma pessoa que esteja na quarta camada e uma na quinta, os dois adultos, a gente vai falar, nossa, não, mas a pessoa da quarta camada ela é mais madura. Mas na verdade não, né? A pessoa da quinta camada ela conseguiu, digamos assim, suprir essa necessidade de afeto e agora ela quer conflito, né? Agora ela quer mostrar, né, que veio, quer mostrar que consegue fazer as coisas e tal, uma força inútil, né, digamos assim. Essa é uma camada de transição, uma pessoa nunca fica lá eternamente. Naturalmente, em algum momento da sua vida, ela vai ver que essa sua força pode ser aplicada em alguma coisa. E com isso, ela vai passar a buscar a ter uma força útil, né? Essa força útil vem através do trabalho, que é o foco da sexta camada. Um trabalho profissional, algo que pague as contas, né? Um trabalho profissional. E aí, eventualmente, ele vai para as outras camadas. Ele pode ir para a sétima, que é a função social, né? Então a pessoa trabalha até que ela seja importante de alguma forma para algum grupo de pessoas e chega ali na sétima camada. E, assim, sucessivamente, ela vai prosseguindo as camadas até a 12ª, tá? Se eu não me engano, é a do sentido, do Viktor Frankl. E aí o autor, né, principal da camada 5 é o Jung, né, que tem aquela coisa, né, do seu lado mais sombrio e tudo mais, e esse tipo de coisa. E a sexta, o Olavo na apostila ele botou uns autores, acho que da Suíça, né, uns psicólogos da Suíça, e o Ítalo falou que essa é a escola mais dos coaches, né, que são uma área ali mais voltada para a área profissional e etc. Tá? Então, as camadas 4, 5 e 6 são essas camadas principais, né? Principais para isso que a gente está falando agora e, de forma geral, para a maioria das pessoas, né? Porque uma vez que você tenha saído da quarta camada, você vai para a quinta, depois de um tempinho já vai para a sexta e vai prosseguindo normalmente. Então, vamos lá. Você é uma pessoa que ainda está na quarta camada, né? E você ainda sente afeto, ainda quer afeto do pai e da mãe, ainda quer ser cuidado e que todos deem tudo pra você, e não sei o que, não sei o que lá. E aí, você vê o filme do Coringa. Você vê o filme do Clube da Luta. Você vê o filme ali do Taxi Driver. E você vê personagens que estão na quinta camada. Personagens que têm uma força inútil, que têm um objetivo
meio caótico. O cara lá do Taxi Driver, ele quer se vingar do cara lá da campanha, mas ao mesmo tempo ele quer livrar aquela menina lá da vida de prostituta, mas ao mesmo tempo ele tá se cuidando e ele quer sair com a garota. O que ele quer da vida? Ele só parece que ele só quer mesmo mostrar uma determinada força, né? No filme do Coringa, o cara se sente lá cuidado, quer dizer, não se sente cuidado por ninguém e se revolta lá contra o cara do show. E aí ele fica, meu Deus do céu, e você, não sei lá o que, você humilha os outros, sabe o que é engraçado, não sei lá o que, e mata o cara e começa a causar um caos ali na cidade. O Jordan Belfort era um vendedor bonzinho lá do mercado de ações, e aí ele entra lá numa empresa lá que vende ações ruins, começa a vender um monte de treco lá, de ação ruim pros caras e ganhando uma alta comissão. E aí ele fica rico com isso, né? E por aí vai. Então, esses personagens, eles despertam a atenção dos jovens, dos adolescentes, porque, de alguma forma, eles já são superiores à situação em que eles se encontram, né? A gente vive num mundo em que todo mundo passa álcool em gel, em que todo mundo tem medinho de ralar o joelho, em que todo mundo tem uma dorzinha de cabeça e toma um paracetamol. A gente vive num mundo de conforto, né? Isso é uma coisa boa, permite que mais pessoas vivam, né? A gente tem acesso a comida, medicamentos, isso é muito bom. Mas traz um tipo de problema, que é esse excesso de apego ao conforto, à segurança, e as pessoas não saem dessa quarta camada e querem se sentir bem, querem se sentir sempre cuidadas e etc. E não conseguem amadurecer, né? Ainda mais porque as gerações passadas já eram assim. Então, quando eles veem esses personagens de quinta camada, eles pensam, cara, tem alguma coisa superior a isso. Tem alguma coisa, alguma necessidade de, não sei, de transcendência, de ser forte, de ter meu objetivo, alguma coisa tem aqui, né? E muitas vezes os adolescentes, eles se sentem um pouco amadurecidos e realmente às vezes melhoram quando eles fazem alguma luta ou alguma academia, algum exercício em que eles se sintam fortes, né? E adquirem de alguma forma uma espécie de de uma força física mesmo, né? Que ele já vem que, eu posso fazer isso e eu melhoro, então talvez eu possa fazer isso em outras áreas da minha vida. E eu vejo isso em muitos homens, né? Tem como a musculação um meio ali de começo de amadurecimento, né? Claro que se a pessoa ficar muito nessa, ela fica meio aquele cara que só pensa nisso, cara meio, sei lá, meio, não sei explicar, meio aficionado, né? Mas enfim. Então, são personagens assim que despertam uma espécie de transcendência pra gente de camadas. Então a gente olha pra aquilo e a gente pensa, cara, eu queria ser assim, né? Mesmo personagens que são maus, né? Como é o Alex do Laranja Mecânica. Agora eu lembrei o nome, o Alex. Pô, eles vão e matam pessoas, eles abusam lá da mulher na frente do cara, deixam o cara paralítico, né? Eles brigam entre gangues e se matam, enfim. E eles são novos, né? No livro eles têm, 15 anos, sei lá, 14, 16, e por aí vai. Então, o negócio aqui, né? É realmente pensar que num mundo em que as pessoas não têm nenhum meio de amadurecimento, a gente se volta para esses personagens como uma forma de algo superior, né? Porque nós não temos, sei lá, grandes heróis, grandes pessoas assim na nossa família, nos nossos amigos, dificilmente a gente vai ter. Então, é interessante como a gente acaba distorcendo um pouco essa visão e fazendo ali com que a gente tenha esse objetivo de ser esses personagens de alguma forma, né? Eu lembro até que uma vez eu estava no aniversário de um amigo meu, e um amigo desse amigo, né, que estava fazendo aniversário, a gente estava conversando ali sobre filme. E ele falou, cara, o meu filme favorito é Onde os Fracos Não Têm Vez. Se você for ver, cara, é um filme só de tiro, de gente se matando e tal.
Mas, cara, aquele filme de alguma forma me faz querer ser uma pessoa melhor, né? Eu pensei, cara, é exatamente isso. São pessoas, né, que têm, de repente, uma vida ali na quarta camada e eles veem a possibilidade da quinta, né, uma transcendência, uma coisa assim, e eles, caramba, eu queria ser assim, né? E eu não vou falar que eu tô isento disso, eu gosto desse tipo de filme. Filmes com foco no personagem, essas coisas transcendentais, né? Uma força ali meio mística, né? Aquele mangá Konohana tem isso de alguma forma, né? Aquela personagem bem estilo camaleão, né? Aquela garota meio doidinha e tal. Enfim, é um mangá bem interessante também que eu recomendo e que foi analisado aqui no podcast do Vitor. Ou aqui ou no nosso outro canal, agora eu não lembro. Então, agora a gente entende um pouco a razão, né? Porque essa subida de camada, né, evoca na gente uma espécie de visão positiva disso, né? A gente acaba cultuando personagens errados, digamos assim, né? O Jordan Belfort lá, que mente para as pessoas para conseguir dinheiro com investimento, né? O Alex e tudo mais. Mas, de qualquer forma, eles já traçam um norte ali meio distorcido do que pode nos levar ao amadurecimento. Então, se você for ver algum desses filmes, né? Se você não tiver visto, ou quando for rever, ou então, se você vê algum outro filme nesse sentido, né? Tenta pensar nesse aspecto aí que eu te falei, que eu tenho certeza que vai ser interessante ali pra você, digamos assim, ver uma possibilidade ali de amadurecimento, mesmo que de forma distorcida, tá bom? Pessoal, se você lembra de algum filme que seja desse tipo, comenta aqui embaixo, se você estiver no YouTube, tá bom? Ou então, se você estiver no Spotify, beleza, não vai dar pra comentar, mas curte aí, segue, compartilha pra quem quiser ouvir esse tipo de conteúdo, tá legal? Clica aí no link da descrição para ler algum artigo complementar ao que eu estou falando. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais!